top 10 maiores gestoras de ETFs globais a nível mundial com trilhões de dólares sob gestão. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Pessoal, essa aqui é a lista das maiores companhias que administram fundos e investimentos a nível global, só que não de ETFs, tá? Isso aqui são todos os tipos de investimentos, tá bom? Então o que a gente tem que olhar aqui, basicamente, é que ao redor do mundo existem muitas empresas e muitos ativos, e de forma geral, hoje, e um pouquinho para trás, né? Tá 1 ou 2 anos atrasado esse estudo, mas de forma geral, o mundo ele tá muito locado dessa forma. Então ele tá basicamente aqui com 62% em ativos de um pouquinho mais de risco, ou seja, ações, REITs, fundos imobiliários americanos, real estate em geral, né? Imóveis em geral, alternativos, outros, e os outros 40% aqui em renda fixa, né? Esse aqui é o famoso portfólio 60-40, que ao nível global ele é muito comum. E para você chegar nesse tipo de alocação, de asset allocation, nessa carteira de investimentos, tem várias formas de você fazer isso. Óbvio que essa carteira não serve para todo mundo, ela serve para alguns tipos de perfil, tem um monte de variações, você quer um arredondamento de conceitos, você pode buscar através de ETFs. E é isso que essas empresas que a gente vai ver aqui agora, elas entregam na prática para os investidores, para eles comprarem ativos dessas classes e conseguirem montar ali uma carteira parecida com essa, ou também parecida exatamente com o seu perfil de risco e seus interesses. Em 10º lugar, a gente tem a VanEck ETFs. A VanEck é uma gestora americana com 70 fundos listados e com mais aqui de 84 bilhões de dólares em gestão ali em custódia, tá bom? Os 3 principais ETFs da VanEck é o SMH, o GDX e o MOLT, tá? Destaque aqui para o SMH e para o GDX, que são aqui os setores aqui de semicondutores, ou seja, pega ali toda aquela questão da Nvidia, assim por diante, e também aqui os mineradores de ouro, né? Então, o mercado também está bem em alta agora, com bastante valor aqui sob custódia, tá? A VanEck, inclusive, é a parceira da Investo aqui do Brasil. Eu até abri o site aqui para vocês verem, mas eles colocam aqui, pelo menos na página inicial deles, né, que é do grupo VanEck. Enfim, a maioria dos ETFs que estão dentro da Investo, a VanEck tem algum tipo de relação, tá bom? Enfim, um braço brasileiro aqui deles, mas a matriz é do exterior. Inclusive no site deles eles até dão um peso maior aqui para semicondutores e aí tem vários dos ETFs deles aqui para você conhecer um pouco mais. Em 9º lugar tem a Fidelity, tem aqui 110 bilhões sob custódia. Destaque aqui para o ETF em relação a bonds, ele pega um mercado mais amplo de bonds, ou seja, de renda fixa. Fidelity aqui que vem conquistando um espaço maior aqui com os próprios ETFs, também até mesmo os ETPs, que é uma modalidade um pouquinho diferente. Parece que eles tinham uma parceria até mesmo com a iShares, né, que é da BlackRock. Parece que tem até uma parceria aqui com eles. Interessante, hein? Não sabia disso. Ó, já comenta para mim aí quais ETFs que você tem de alguma dessas gestoras aqui no Brasil ou talvez relacionados ali ao exterior. Em 8º lugar tem aqui a gestora Dimensional, que tem aqui seus 41 fundos listados, 180 bilhões de dólares aqui em assets, com os destaques aqui de ETFs um pouco mais de renda variável, né? Então equity market e market wide value, então valor aqui e provavelmente ações um pouco mais brandas, né? Aqui tem o site deles, fazem aqui um estudo mostrando como é que foi o desempenho do dólar, que precisava ter um bom investimento, fazem aqui a propaganda dos próprios produtos, né? Enfim, muito interessante. Em 7º lugar, a gente tem a First Trust ETFs, com 279 fundos e aqui quase 200 bilhões de dólares aqui sobre custódia, né? Sobre gestão. Aqui os fundos deles já olham um pouquinho mais para dividendos, né? Pode ver que os dois ETFs aqui com maior valor em mercado, com mais ativos ali incorporados neles, ele já tem um dividend aqui do lado, tá? Então eles focam um pouquinho mais nessa estratégia, mas tem bastante opção aparentemente. A lista é grande, né? Ó, First Trust, o site deles aqui, já trazem aqui um pouco de ETFs temáticos, ETFs aqui mais inteligentes, aqui tem estratégias um pouquinho mais arrojadas, um pouquinho mais elaboradas, que já miram objetivos específicos, são investimentos um pouco mais inteligentes que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Agora a lista vai começar a ficar pesada. Em 6º lugar a gente tem JP Morgan Chase ETFs. Lembrando, né, pessoal, a JP Morgan é uma empresa muito grande, muito grande. Estamos trazendo aqui ela a níveis de ETFs, tá bom? Que é conforme aqui o ranking da própria Stock Analysis que traz aqui para nós. Eu vou mostrar a lista completa daqui a pouquinho, tá? A gente vai comparar daí ativos, taxa média de custos, né, de administração e assim por diante.
Bom, JP Morgan passa aqui dos 200 bilhões em total de ativos, tem só 67 fundos, ou seja, muito menos, mas aqui eles já têm uma pegada muito mais aqui de renda, né? Então tudo que tem income é renda, dividendos e assim por diante. Então, eu abri aqui só para ilustrar um pouquinho do site da JP Morgan, a parte dos ETFs, né? Certamente é um site que é bem extenso, tem muita coisa para ser explorada, mas é possível aqui olhar um pouquinho dos produtos deles, o que eles oferecem e assim por diante, tá? Essa aqui é uma empresa para ficar de olho sempre. Olha, e se esse conteúdo te agrada, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse. Vamos pro top 5 então, que agora a coisa fica séria mesmo. Pessoal, quinto lugar aqui, a gente tem o Charles Schwab, beleza? Essa empresa aqui, ela é muito focada em ETFs, ela é uma empresa muito, é uma gestora, né? É complicado falar empresa, não deixa de ser uma empresa, mas é uma gestora aqui de ativos com um foco muito passivo e eles já saltam, olha só, para 400 bilhões sob custódia. Então lembra, o JP Morgan estava com 200 em termos de ETFs, tá bom? O JP Morgan são trilhões na vida real, mas é só a gente tá olhando só para ETFs. E já dobra aqui para Charles Schwab, tá? Então, esses caras aqui são muito relevantes para o mercado global, tá bom? E eles têm só 33 fundos, então é relativamente muito pouco, mas não deixa de ser bem relevante, tá bom? Então, eles têm aqui os ETFs famosíssimos, né? O SCHD, SCHX, SCHF. Então, aqui tem toda uma pegada, enfim, com a dinâmica deles, né? Mas tanto para dividendos quanto para large cap, quanto para equity internacional. Lembrando que é internacional para os americanos, tá? Então é fora dos Estados Unidos, é isso que eles querem dizer. Fora aqui várias outras opções, né, pessoal? Não tem como ficar falando todos eles. Aqui você tem um pouco do site deles, né, para conhecer, né? Dá para explorar os ETFs, dá para abrir conta, enfim, dá para fazer de tudo, né? Mostrar só um pouquinho, dá para navegar, conhecer as soluções deles, tentar encontrar aqui algum tipo de solução que te atenda, né? Enfim. Em quarto lugar, vem a gestora Invesco. Não é Investo, é Invesco. Invesco, né? Para quem for falar fora do Brasil, tá? Aqui os ativos já passam dos 620, 630 bilhões de dólares, então muito, muito dinheiro. 235 fundos, uma quantidade um pouco mais ampla aqui para termos opções, né? Para quem investe lá fora. E aqui a gente já vê aqui figuras conhecidíssimas e, cara, ativos importantíssimos para a economia mundial, tá? Isso aqui é muito importante, galera. Por quê? Aqui a gente já vê o QQQ, que é a Nasdaq, basicamente, e aqui a gente já tem o RSP, tá? O RSP, ele é o S&P com pesos iguais, tá? Equal Weight ETF. Isso aqui quer dizer que eles pegam as empresas do S&P, aquelas 500 empresas que muitas vezes têm um peso diferente por conta da metodologia, e elas colocam pesos iguais. Para esse tipo de mercado, que é um mercado extremamente eficiente, desenvolvido, de altíssimo nível, com altíssimas empresas em termos de capacidade, caixa, complexidade, é interessante você ter exposições de pesos iguais, tá? É lógico que o S&P 500 convencional também é muito interessante, é um ativo que eu também gosto bastante, mas quando você tem pesos iguais para mercados que as 500 empresas são boas, entendeu? Isso é bom por causa do rebalanceamento contínuo que os fundos fazem, tá? Tem um mecanismo ali fiscal, que para os americanos isso é game changer, muda tudo, que o fundo pode rebalancear sem pagar imposto, tá? Aqui no Brasil também tem isso, mas aqui no Brasil quase todo fundo pode fazer isso. Então, só trazendo aqui um detalhe, tá? Uma parte um pouco mais detalhada, por exemplo, da Invesco, porque isso aqui é um balizador muito interessante em termos de mercado, tá? Tem estudos mais aprofundados que eu faço, vários analistas fazem, vários bancos fazem esse estudo, né? Que é comparar o RSP, ou seja, o S&P Equal Weight, junto, ou então versus o S&P convencional, tá bom? Porque aí você vê se nesses momentos que eles abrem, né? Um sobe mais do que o outro, ou um cai mais que o outro, o que está causando muitas vezes aquela queda, tá? É uma análise um pouco mais complexa, mas isso aqui é um ETF que eu gosto muito de analisar, tá? Não que eu acho que você tem que comprar esse tipo de coisa, não é isso que eu tô falando, nem mesmo a Nasdaq, não é isso que eu tô falando, mas são ETFs que você tem que começar a ficar de olho, porque esses caras movem a economia global, tá bom? E aqui tem também o site da Invesco para você conhecer um pouco mais, né? Clicar, enfim, estudar um pouco, ver aí os produtos e soluções que eles oferecem. E eu sempre reforço, galera, que você não precisa comprar todos os ETFs, nem deve fazer isso, mas muito provavelmente algum tipo de ETF cabe na sua carteira. Por quê? Essas empresas aqui que eu estou mostrando são as top 10 maiores do Brasil aqui, né? Perdão, do mundo. As do Brasil eu vou deixar recomendado no card aqui do final desse vídeo, tá? Perdão. Mas a grande verdade é que as gestoras passivas, essas que criam ETFs, que seguem índices, que são instrumentos
mais inteligentes, fiscalmente eles são mais eficientes e que eles são muito baratos em termos de taxa de administração, elas geralmente se encaixam muito bem na carteira dos investidores. Então é natural que muita gente não queira ter carteiras exclusivas de ETFs. Tá? A maioria dos meus clientes, por exemplo, não tem carteira exclusiva de ETF. Ah, Antônio, mas você não oferece as carteiras recomendadas exclusivamente de ETFs? Sim, eu ofereço, porque é o meu produto, enfim, é a minha assinatura digital, né? É a minha filosofia de investimentos, mas eu entendo que não é todo mundo que faz isso, a maioria das pessoas não faz e eu entendo isso. Só que, de forma geral, de forma predominante, o ETF ele faz muito sentido na carteira das pessoas, porque você tem de forma diversificada, eficiente, distribuída, a um custo muito baixo, exposições a mercados espetaculares. A mercados que não são às vezes de fácil acesso se você tiver que sair comprando ou diversificando manualmente. Então acaba sendo muito útil para você ter algum tipo de exposição que faça sentido para o seu perfil de risco, para o seu objetivo, se é renda ou se é crescimento de patrimônio, para muitas vezes você poder investir melhor e investir mais tranquilo. Se quiser conhecer um pouco mais, tem aqui um QR Code e um link na descrição com mais soluções aí que eu apresento com as carteiras recomendadas. Vamos então pro top 3. Pessoal, o top 3 é o mais óbvio que existe, tá? Então assim, se você não sabe quem tá no top 3 e é investidor de ETF, ó, cara, falta fazer o dever de casa aí, né? O top 3 é óbvio, tá? O top 3 é muito óbvio. Claro que se você é novo nesse mundo, tá aprendendo ainda, conhecendo ETFs, daí, enfim, né? Aí não tem problema. Faz parte aprender, né? Agora, cara, pelo menos o top 2 você tem que saber, tá? O terceiro aqui o pessoal esquece às vezes, mas o top 2 é muito óbvio, assim, não tem não tem nem dúvida, beleza? Então vamos lá, a terceira maior gestora de ETFs do mundo atualmente, State Street, com mais de 1,5, arredonda aí, trilhões de dólares sob gestão, né? Cara, é muito dinheiro, cara. Não dá pra ignorar isso daqui, tá? Não dá pra ignorar. É muita, muita grana. 160 fundos listados e eles têm aqui os famosíssimos e muito relevantes ETFs SPY, GLD, XLK, dentre muitos outros. O próprio Bill aqui também muito relevante. Cara, esses caras aqui são espetaculares também, tá? Assim, eu gosto de todas as gestoras, tá? Eu acho que o trabalho que eles fazem e que eles concorrem entre si é bom pro investidor, tá? Esses caras criaram produtos e eles cobram, tá? Tá aqui, ó, average cost. Isso aqui é o custo médio dos ETFs, por exemplo, quanto que eles cobram de taxa de administração. Mas eles criaram produtos, eles disponibilizaram produtos que ajudam demais na nossa diversificação prática, tá bom? Cara, isso aqui realmente ajudou as pessoas físicas. São poucas as empresas que ajudaram as pessoas de verdade a investir melhor, mas esses caras aqui mandaram muito bem, tá? Então o SPY, se eu não me engano, é o ETF mais antigo que existe. Posso estar errado nessa informação, mas com toda certeza é um dos mais antigos, que ele replica aqui o SP500, né, o S&P 500, com aqueles pesos comuns, né, do índice mesmo, que a Apple tem mais peso do que o Walmart e assim por diante, tá? Depois tem o GLD, que é o ouro, e o XLK, que é o setor aqui de tecnologia, né, concorre um pouquinho ali com a Nasdaq, não é exatamente a mesma coisa, tá bom? E também aí tem tantos outros, tá? Para diversificarem as carteiras. Detalhe aqui também, né, de novo pro Bill, que ele já pega aqui, por exemplo, os títulos de renda fixa aqui, né? Treasury Bills, ou seja, títulos do tesouro, tá? Vou arredondar alguns conceitos, de curtíssimo prazo, ou seja, tem pouca oscilação, é basicamente um ETF pós-fixado, assim, vamos arredondar aqui alguns conceitos, tá? Então, o que eles estão fazendo aqui? Não só eles, como várias outras gestoras, né? Oferecendo produtos de diversas classes de ativos de forma diversificada, inteligente e é muito barato, né? Então, abri aqui também o site deles, né, para o pessoal conhecer, enfim, dar uma olhada. Eles colocam aqui os fundos que eles querem vender mais, que eles querem destaque, né? Óbvio, o site é deles, eles fazem como eles querem. E aí você pode conhecer um pouquinho mais da State Street também. Bom, e o top 2, top 1, vou falar junto, né? O top 2 é a Vanguard e o top 1, claro que sim, é a BlackRock, né, pessoal? Pô, se você não sabia que era BlackRock, você ainda não tá assistindo tanto assim aqui o canal, né? Pô, eu falo isso acho que em todo vídeo, que eles são os caras mais relevantes do mundo, beleza? Então a Vanguard aqui, ela fundada aí pelo John Bogle, né? Bogleheads, somos todos Bogleheads. Ela tem aqui seus 3 trilhões aqui sob custódia, né, de gestão, com 90 fundos apenas, né, muito pouco, né? E tem aqui o custo mais competitivo do mercado, cara. Isso aqui é um absurdo. Olha aqui, cara. Isso aqui, ó, por ano é muito pouco, né? Lógico que você, como brasileiro, se você tá tirando dinheiro do Brasil e comprando propriamente esses produtos, você tem custos de IOF, de câmbio, outros spreads, mas enfim, tudo faz parte do jogo, tá bom? Detalhes aqui e destaques
dos ETFs da Vanguard, né? O famoso VOO, que também é o SP500. Todo mundo quer concorrer com os ETFs do S&P 500, porque todo mundo quer comprar esse tipo de produto. Tem aqui o VTI, ou seja, eles trazem aqui algumas soluções já com o mercado total aqui, mundial, né, global, fora dos Estados Unidos. Esse I é de International, dentre tantos outros, né? Tem até o VT, por algum motivo, estava só aqui embaixo, tá? Então, em termos de Assets Under Management aqui, em termos de valor de mercado, nem é o dos maiores, tá bom? Então, os maiores realmente fica aqui o VO, VTI, e aqui o VUG, né? Por que esses dois são os maiores? Porque se você, teoricamente, tá? Vou arredondar alguns conceitos, mas se você compra o VO e o VTI, é como se você estivesse comprando o VT, tá bom? Não é na mesma proporção, não é isso que eu tô falando, existem diferenças na metodologia, mas é como se você estivesse diversificando globalmente, tá? Não dá para explicar aqui em 30 segundos, mas essa é a ideia e aparentemente essa é a estratégia que as pessoas adotam, tá? Então aqui tem o site da Vanguard, eu também falo bastante deles, cara, pra você conhecer os produtos, acessar, né, conhecer um pouco mais. E também aqui tem a BlackRock, top 1 aqui dessa lista, 323 trilhões de dólares aqui sob gestão, somente de ETFs, tá bom? Então em termos de outros ativos, eles têm mais de 10, 11 tri, tá? É muito, muito dinheiro, é muita grana mesmo. Pode ver que o custo médio aqui dos ETFs já é bem maior do que o da Vanguard, né? Quase o triplo, aí mais que o triplo. E eles têm aqui os famosíssimos IVV, o IEFA e o AGG, né? Cara, tem um monte aqui de ETF famoso. Na minha opinião, minha gestora preferida aqui em termos de produtos que eles oferecem aqui com seus 459 fundos é a BlackRock, tá? Pessoal, o que acontece, tá? Por que eu acho tão legal as soluções que a BlackRock ela oferece, tá? Esse aqui é o site deles, esse aqui é o Larry, ele é um cara muito inteligente, ele tá direto lá na Bloomberg e dando entrevista e tudo mais e tal. Esses caras são muito, muito fortes no mercado, tá bom? Mas o porquê que eu acho tão interessante aqui as soluções da BlackRock, tá? Por quê? Porque, primeiro, ela é maior, então ela é a que mais liquidez geralmente tem, ela é a que mais solvência tem, ela é a... Cara, essa aqui provavelmente é a última empresa a quebrar, ela quebra depois, acho que do governo americano, se duvidar, porque ela tem diversificação global, enfim, essa discussão, ela é muito longa. Aqui a gente tá olhando até pro site do Brasil, né? Poderia olhar do exterior, né? Aí tem várias opções aqui de investimentos, a gente vai olhar os ETFs só para ilustrar um pouquinho. Bom, mas o que eu mais gosto aqui da BlackRock, que as outras gestoras ainda não têm tão forte assim, e elas provavelmente um dia vão fazer isso, mas elas estão indo para uma outra vibe agora, é que a BlackRock ela apresenta ETFs e soluções mais prontas e já amarradas, tá? Então, a BlackRock, por exemplo, tem ETFs que já são 60-40, né? 60% stocks, 40% renda fixa, ou então 50-50, ou então 40-60. Ela já tem um ETF que amarra isso tudo pronto de uma vez só. Cara, isso é espetacular, entendeu? Outra coisa que eles já têm estruturas prontas de renda fixa em ladder, ou em bullet, ou em barbell. Se você não entende nada do que eu tô falando, cara, são estratégias avançadas de renda fixa que você, como pessoa física, não deveria tentar montar, mas eles te dão prontos num ETF já bonitinho para você só comprar e ficar diversificado. Então eles já trazem muita coisa que é de certa forma complexa e tributariamente ruim, porque você tem que ficar rebalanceando e o fundo não paga imposto disso, para os investidores pessoas físicas conseguirem comprar, entendeu? Então são coisas muito interessantes, muito inteligentes. Esses caras têm ETF de renda fixa, por exemplo, de tudo quanto é coisa, de governo, de empresa, de curto, médio e longo prazo, que paga muito, que paga pouco, de alto risco, de baixo risco. Então é muito fácil de você diversificar uma carteira exatamente como você quer com os ETFs da BlackRock e também dos concorrentes, tá? Não vou ficar puxando também muito pano aqui para BlackRock. Esse vídeo obviamente não tem patrocínio de ninguém, tá? Mas é que esses caras realmente são os maiores do mundo e eles têm um trabalho que é diferenciado, tá bom? Ah, Anthony, você sempre recomenda os fundos da BlackRock nas carteiras recomendadas? Não, eu faço questão de diversificar entre empresas porque é saudável você diversificar um pouquinho em relação ao risco também das empresas, tá? Mas a verdade seja dita, entre essas top 10 aqui que a gente viu na lista, todas elas são muito sólidas e muito solventes, tá bom? Até mesmo as do Brasil, que não estão aqui, são muito sólidas, tá certo? Então não há motivos aqui para desespero ou para ficar evitando alguma dessas empresas, tá? Então aqui tem uma visão um pouco mais gráfica desse ranking, né, desse top 10. Tá um pouco desatualizado isso aqui, tá? Já faz um tempinho, então os valores já mudaram, mas a ordem é mais ou menos essa, tá bom? E o que importa aqui, tá? Não é o valor dos trilhões e também não é muito percentual, tá? Mas o que é assustador mesmo é que se a gente pegar esse top 4 aqui, as 4 maiores, por exemplo, tá?
sim, só como exercício mesmo, beleza? Cara, o top 3 aqui já é 80%, beleza? Aí você pegar o 4 e o 5, né, vai. Aqui a gente já tem aqui coisa de 90% do mercado de ETFs. Pelo menos aqui dos Estados Unidos, que é praticamente o global aqui, né? Vamos arredondar um monte de conceitos. Tá? Mas são players muito, muito importantes e muito, muito relevantes. Ah, Anthony, você não acha que isso pode abrir um precedente para monopólio ou oligopólio? Cara, um pouco sim, tá? Um pouco sim. Mas também tem os concorrentes aqui, né? E são concorrentes chatos que incomodam, né? O JP Morgan, por exemplo, cara, isso aqui é um problema para eles, entendeu? O JP Morgan só não é o top 1 porque ele não quer focar nisso, ele quer focar em outros tipos de investimento, em outro tipo de banking, em outros tipos de fundo ativos que geram mais receita, que tem taxa de administração maior. Então, eu acho que ainda está muito equilibrado, tá certo? Mas não deixa de ser um top 5 assim de extrema relevância, tá? Antônio, isso aqui é de quando? É 2024, tá? Esse ranking aqui foi divulgado em 2024, já mudou, tá? Não é exatamente isso, mas que seja 80% o top 3, sabe? Cara, é muita coisa mesmo. Olha, aqui então tá o top 10 em termos visuais, tá? Só pra gente bater o olho aqui juntos no final e conseguir comparar algumas coisas. Então, tudo que a gente já viu foi falado, né? Tá aqui o número, né, do top 10 pra cima, né? Beleza? E aí fica os comentários aqui em relação à quantidade que essas gestoras têm aqui de fundos e também a média dos custos, tá bom? Então, olha como a Vanguard, ela tem aqui um destaque de ter apenas 0,08% de taxa de administração comparado aos outros, né? Então a gente até tem, por exemplo, o Charles Schwab que com 0,12, que é baixo também, mas já não é tão baixo quanto o 0,08 da Vanguard, né? Que a Vanguard veio numa bem recente isso, ela veio numa agressividade de reduzir bastante várias taxas de administração, tá bom? E depois a gente também observa aqui como, por exemplo, a BlackRock tem aqui seus 459 fundos, comparado aqui a tantas outras, né, que tem muito menos, né? Tem aqui, ó, 70, 76, 41 ETFs apenas, 33 do Charles Schwab e assim por diante. Então, é claro, são estratégias, né? Tudo certo. Mas a BlackRock tem muito mais opção para você escolher, né? Claro que a Invesco também, ela quer pegar a sua grande fatia de mercado. A própria First Trust também tem. Algumas focam mais em estratégias mais avançadas, como por exemplo aí Smart Beta, que são novas tendências dos ETFs. Isso aqui já é bem avançado, acho que ninguém mais está entendendo nada do vídeo. Mas de qualquer forma, cada uma tem uma proposta, cada uma tem uma diferenciação, tá? E o saudável é sempre você, de pouquinho em pouquinho, diversificar ali entre as gestoras quando você tem produtos ou ETFs que fazem a mesma coisa, tá certo? Mas claro, o mais importante é você investir de acordo com o seu perfil de risco, com o seu objetivo e também focando em menores custos, tá? E custo não é apenas a taxa de administração, é o custo de investir, de manter e assim por diante. Vou deixar recomendado então aqui o vídeo das maiores gestoras do Brasil, justamente para você conhecer também o nosso cenário um pouco mais local, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.